Vamos falar sobre direito no geral, a teoria geral do direito. Bom, algumas características do direito. Heteronomia. Hétero, diferente, nomia, norma. São normas jurídicas que são elaboradas por um terceiro, o Estado, e recaem sobre os indivíduos. Ou seja, são normas elaboradas por um diferente que recaem sobre os indivíduos. Imperatividade. As normas do direito, elas são impostas à sociedade. Elas não são algo que você escolhe seguir ou não. Coercibilidade. O fato de haver punição para o não cumprimento das normas coíbe os cidadãos. Então, como que essas normas são impostas? Elas são impostas porque, caso não se sigam, há punição. Isso é coercibilidade. Bilateralidade atributiva. Um direito impõe deveres a serem cobrados, certo? Correspondentemente, a gente pode cobrar dos outros cidadãos o dever de seguir essas normas. Então, por exemplo, eu tenho direito à propriedade, certo? Então, eu posso cobrar dos outros cidadãos o dever de respeitar minha propriedade. Isso é bilateralidade distributiva. Definições nominais. Vamos lá. Etimológica. Etimológica vem do latim directus, que é conforme a reta. Então, é algo que é reto, que segue, que é linear. Esse é o direito etimologicamente. E semanticamente é aquilo que está conforme a lei. Direito é o que está conforme a lei. Definições reais, lógicas. Sintética. Normas de organização social da conduta impostas pelo Estado. Essa é a definição sintética do direito. Analítica. Se divide de algumas formas. Direito natural é aquele que é anterior ao Estado e é essencial à sociedade, como, por exemplo, a vida, a liberdade, em alguns casos se entende pela propriedade. Direito positivo é aquele direito que é imposto pelo Estado em determinadas épocas e territórios. É aquele direito que está escrito, que foi definido por um Estado para se seguir. Direito objetivo é o genérico, é o todo, a norma, direito em geral. E direito subjetivo é a concretização do objetivo, a aplicação. Então, direito objetivo é, por exemplo, não pode roubar. E o direito subjetivo a gente pega alguém roubando e a gente aplica essa norma para essa pessoa. Funções do direito. O direito surge para evitar o conflito e promover cooperação social nas convivências. Essa é a função do direito. Agora, fontes do direito. Vamos lá. O direito tem as suas fontes de formação, fontes que ajudam a criar o direito, e fontes de manifestação, que, como o próprio nome já diz, são as fontes responsáveis por manifestar o direito no caso concreto. Então vamos lá. Quais são os fatos sociais responsáveis por formar o direito que a gente conhece? A política, a moral e a ética, a religião, a economia e os fatos naturais. Elementos axiológicos, valores responsáveis por formar o direito. Os morais, os éticos, os estéticos, os espirituais. E aí, as fontes formais do direito são, como já foi dito, as formas de manifestação. Então, vamos lá. Costumes jurídicos. Quando costumes sociais espontaneamente acabam se tornando norma. Então, um exemplo é o cheque a prazo. O que acontece? O cheque
ele não foi criado para ter um prazo para ficar bom, certo? Não, você deveria receber o cheque e a partir daquele momento, quando você quiser, você iria lá sacar o dinheiro. O que acontece é que começou a ser costume aqui no Brasil escrever no cheque bom para tal data, que seria a data em que você poderia ir lá sacar o dinheiro e que teria o dinheiro na conta. Anteriormente poderia não ter ou poderia estar sendo usado para outros fins. E aí isso é um costume do brasileiro que, por ser tão reiterado, acabou tendo uma força de lei. E hoje em dia o cheque a prazo, apesar de não ser definido por lei, ele tem força de lei. Jurisprudência é uma reunião de decisões dos tribunais sobre determinado tema. Então, o jurista vai se valer de decisões semelhantes sobre um determinado caso e vai decidir sobre aquilo utilizando-se dessas decisões semelhantes para tornar o direito mais linear, para tornar o direito mais simples, digamos, mais fácil de entender, porque seria difícil, por exemplo, se cada juiz tomasse as suas decisões diferentemente uns dos outros. Então começou a se aplicar essa jurisprudência para fortalecer um entendimento fixo. Isso é uma jurisprudência. Normas negociais são normas contidas em um negócio jurídico estabelecido por indivíduos, empresas com autonomia da vontade e poder legal. Então, as normas negociais são as normas que a gente vai colocar num contrato, por exemplo. E aí, a gente se divide as normas negociais aqui. O negócio jurídico, que é o negócio feito para se estabelecer um negócio entre partes, via por o contrato, geralmente. Autonomia da vontade é a liberdade que a pessoa tem de expressar sua vontade em um negócio jurídico de modo a estabelecer um contrato. Poder negocial é a capacidade que essa pessoa tem, capacidade legal, digamos. Então, maioridade, legalidade, essas coisas. Doutrina jurídica é a interpretação de juristas do direito, que é o que a gente usa para estudar o direito, e a lei é a última e mais geral fonte de manifestação do direito. Essas são a teoria geral do direito.